Fala aí, galera. Tudo tranquilo com vocês? Tô aqui pra continuar nos nossos estudos e aí preparei uma videoaulazinha pra gente poder continuar. Então aqui a gente vai falar das bases do modelo do Bohr e do próprio modelo do Bohr, tá? Então eu já tinha comentado em sala de aula que o modelo de Rutherford tinha um problema bem sério, que era o problema do colapso. Não sei se vocês vão lembrar, mas é o seguinte: o elétron aqui, sendo uma partícula negativa, e o núcleo tendo carga positiva, esse elétron orbitando esse núcleo, movimento circular, como o Rutherford falava, pela física clássica da época, que estudava eletromagnetismo, que é o eletromagnetismo de Maxwell, ia falar que essa partícula negativa, que é o elétron, ia perder energia continuamente. Ou seja, como ele ia perder energia continuamente, ele ia perder energia cinética. E aí, perdendo essa energia cinética, ele não ia conseguir manter a órbita. Então, imagina que o que eu estou fazendo aqui de amarelo seja a órbita ideal do elétron, tá? A órbita que ele estaria fazendo. Ele ia acabar perdendo energia até se chocar com o núcleo, num movimento espiralado. E é por isso que a gente chama de colapso, porque ele ia se colapsar com o núcleo. Então, esse é o principal problema do modelo de Rutherford e a principal motivação do Bohr propor o modelo dele. Só que, na física daquela época, os físicos daquela época, acabavam tendo algumas outras perguntas, não só essa questão do átomo, né, de acontecer esse colapso, mas também tinham outros fenômenos acontecendo naquela época, onde físicos, químicos, enfim, se perguntavam e não conseguiam ter respostas. Então, antes de estudar o modelo do Bohr, a gente primeiro tem que ver, né, os avanços que estavam acontecendo na época, que vão ser justamente as bases do modelo do Bohr, assim como as descobertas e também as indagações. Porque o Bohr só consegue propor o modelo por causa dos avanços e depois do modelo proposto ele consegue responder a várias indagações da época. Então, por isso, antes do modelo a gente tem que estudar essas coisas daí. E aí a gente vai ver espectro contínuo e descontínuo, né? Espectro eletromagnético, efeito fotoelétrico, radiação do corpo negro e quantização de energia. Depois disso a gente consegue entender bem o modelo do Niels Bohr. Então, primeiro, né, a gente vai falar aí de espectro eletromagnético. Primeiro, o que é um espectro eletromagnético? Vocês já ouviram falar disso? Na verdade, o espectro eletromagnético é uma forma visual da gente quantizar as radiações eletromagnéticas. Uma radiação eletromagnética bem conhecida, por exemplo, é a luz. Tá bom? Então, na verdade, é como se eu quisesse quantizar a luz, né? Quantificar a luz de forma visual. E aí, da onde que surge esse espectro? É o Newton. Você já deve ter visto isso em algum momento, é o símbolo do Pink Floyd, isso daqui, inclusive. Mas o Newton fez a seguinte experiência. Se eu pegasse a luz branca e fizesse ela se tornar um feixe, como esse daqui, e passasse essa luz branca por um prisma de cristal, ele via que essa luz se difratava em várias cores. Essas cores, na verdade, são as cores do arco-íris. Aí o que seria o espectro? Seria eu ver visualmente, de uma vez só, todas essas cores e, ao mesmo tempo, ter alguma informação que quantificasse essas cores, né? Uma informação numérica de quantidade sobre essas cores. Então, por exemplo, aqui, o que a gente está vendo aqui embaixo é o espectro visível que a gente vê. Ou seja, a luz, na verdade, são as ondas eletromagnéticas que o olho humano percebe. E esse aqui é o espectro que a gente chama de espectro visível. Ou seja, eu tenho aqui visualmente todas as cores, que é o que a gente enxerga, tá vendo? E aqui embaixo eu tenho valores, olha só, eu tenho esses valores. Então o espectro é sempre algo visual, então eu estou vendo aqui, né, a gama de cores que o olho humano enxerga, ao mesmo tempo que eu estou vendo também alguma quantidade. Isso é o espectro eletromagnético, esse é o espectro visível da gente, pra gente. E aí tem todas as cores, né, vai do violeta até o vermelho. Ok? Então violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E aí, o que é interessante sobre esse espectro? Porque ele é chamado de espectro contínuo. Porque não existe, dentro desse espectro, alguma divisão entre essas cores. Tá vendo aqui? Vamos supor,
esses pontos que eu tô fazendo aqui, onde termina, sei lá, o violeta e começa o azul, não tem uma distinção muito bem feita, porque ele é contínuo, tá? E esse é o chamado espectro contínuo. Quem viu foi o Newton. Aí aqui tem essa imagem, até mostrei em sala também, que está mostrando várias ondas eletromagnéticas pra gente. Por exemplo, a onda de rádio, as micro-ondas, nosso infravermelho, o visível, que foi esse aqui que eu mostrei, o espectro visível, o ultravioleta, raio-x, que a gente já conhece, né, de exames, e até raios gamas. E aí o infravermelho, né, abaixo do vermelho, o ultravioleta acima do violeta, a gente só enxerga aqui, ó, no visível, tá bom? Aí aqui embaixo a gente tem comparando, né, as ondas com coisas do dia a dia. Então, por exemplo, uma onda de rádio está comparada com o tamanho de edifício e um raio gama, por exemplo, com um núcleo atômico. Para a gente ter uma noção mais ou menos desse tamanho de onda. E também tem aqui a frequência e também a temperatura. O que é interessante a gente perceber sobre essas ondas e frequência, enfim. Repara que quanto menor for o comprimento dessa onda, o tamanho dessa onda, maior vai ser a frequência da onda. E o que é a frequência da onda? Olha só, é a quantidade, de forma simplificada, né? É a quantidade de vezes que essa onda se repete. Então, repara, quanto maior a frequência, tá certo? Mais vezes a onda se repete, porém, menor é o seu comprimento de onda. Então, para umas ondas de rádio, que são muito grandes, a frequência ela é muito baixa, porque ela se repete, olha aqui, pouquíssimas vezes, né? Você nem consegue ver direito uma ondinha. Isso é importante pra gente, porque vai ter uma fórmula que vai relacionar justamente isso, né? Esse comprimento com essa frequência. E aí, o espectro contínuo, eles sabiam explicar, tá bom? Só que tinham duas coisas na época causando muita indagação para esses cientistas, tá bom? Que a gente vai chamar de espectros descontínuos. Vamos lá. Então, imagina que eu pegue aqui um gás, tá bom? E coloque numa ampola onde eu consiga colocar alta voltagem, ou seja, botar energia e eletricidade em contato com esse gás. Parecido com as ampolas de Crookes. A gente já sabe que vai formar uma luz, tá? Esse rosa aqui é uma luz, que nem ampolas de Crookes. E agora imagina que eu pego essa luz e transformo num feixe, que nem o Newton fez com a luz branca, que está aqui em cima. Eu vou transformar num feixe e passar por um prisma, igual o Newton fez. Qual é o problema? A gente não consegue o espectro contínuo quando eu faço isso. A gente consegue isso daqui, esse negócio esquisito, chamado de espectro descontínuo ou espectro de linhas. Por quê? Eu observo apenas algumas linhas que têm cores. Parece que tem todas as cores faltando, que é essa parte de preto que eu marquei aqui com esse asterisco, mas eu tenho algumas linhas que representam algumas cores. Esse espectro descontínuo ficou chamado de espectro de emissão e os caras não sabiam explicar o porquê. Então pensaram, vamos fazer o contrário. Em vez de fazer um gás quente emitir um feixe de luz e difratar esse feixe, eu vou fazer agora a luz branca, tá vendo? A luz branca aqui, vai passar por um gás que é frio, um feixe. Então, pega a luz branca, faça um feixe da luz branca. Esse feixe vai passar por um gás frio e vai ter um feixe do outro lado, ele vai atravessar o gás frio, correto? Essa luz que vai passar do gás frio, eu vou refratar ela num prisma. Eu também encontro um espectro de linha. Só que esse espectro de linha, ele é diferente do de emissão. Repara, no de emissão eu tenho grande ausência de cores e apenas algumas linhas coloridas. No de absorção, eu tenho basicamente todas as cores do espectro contínuo, porém, olha aqui, algumas cores que estão faltando. E eles também não sabiam explicar esse espectro daí, correto? Não sabiam dar justificativa para isso. E, coincidentemente, como que esse gás daqui fosse de hidrogênio e que esse gás daqui também fosse de hidrogênio, o espectro de emissão poderia ser sobreposto ao espectro de absorção, e aí essa sobreposição me daria um espectro contínuo. Então, claramente, para o mesmo elemento, havia algum tipo de relação entre espectro contínuo e espectro descontínuo, mas eles não sabiam explicar, né? Nem por que esses espectros aconteciam, nem por que ao sobrepor eles davam o contínuo. E aí, antes de entrar no modelo, o que vai dar uma base muito boa é o caso da radiação do corpo negro. Então, só para a gente entender mais ou menos, o corpo negro é uma substância idealizada, onde na verdade ela absorveria qualquer tipo de radiação, porém ela não deixaria que nenhuma radiação fosse
refletida. Inclusive, vocês viram no segundo vídeo sobre isso, tá até bem mais explicado no vídeo que eu coloquei. Então, o corpo negro absorveria todas as radiações e ele não refletiria nenhuma. Ele só emite radiação pela movimentação dos átomos, tá? E aí, na época, eles tinham contas para poder explicar as quantidades de radiação emitida pelo corpo negro. A teoria clássica me falava que a radiação emitida pelo corpo negro deveria seguir essa linha azul aqui. Teoria clássica, quando eu falo, é de física clássica. A mesma que falava que o átomo do Rutherford iria se colidir. Só que o que eu via experimentalmente era essa linha de vermelho, né? Eu ia medir lá a radiação que o corpo negro emitia. E eu tenho esse tipo de curva, que é bem diferente da curva experimental. E aí vocês viram no outro vídeo que 2 cientistas tentaram resolver, né? Porém, sempre dava algum erro, correto? Bom, quem que vai conseguir resolver, né? Achar alguma coisa matemática que obedeça a esse gráfico de vermelho e também dar um significado do porquê que isso acontece. Quem fez isso é esse cara muito conhecido chamado Max Planck, tá bom? E aí, ele vai introduzir o que a gente chama de teoria quântica clássica. Ele vai introduzir a quântica pra gente. Bom, para justificar isso daqui e a fórmula matemática que realmente chega nesse tipo de gráfico, ele vai supor que as radiações, como por exemplo, essas ondas eletromagnéticas, então a gente viu aqui que a luz era um tipo de onda eletromagnética. Então, onda eletromagnética que o olho humano percebe. Isso aqui eram espectros de luz, né? Então, o Planck, essa teoria dele vai servir para luz. Então, vamos já começar a botar isso na cabeça. O que o Planck está falando serve para a luz que a gente enxerga. Ele diz, na verdade, que essas radiações não são emitidas de forma contínua. A teoria clássica admite que as radiações são, sim, emitidas de forma contínua. A teoria clássica acredita que radiações e energias são emitidas de forma contínua. O Planck propõe o oposto, que, na verdade, não são emitidas de formas contínuas, mas sim, olha só, em pequenas quantidades de valores específicos, tá? Em pacotes, chamados de quantum. E daí que vem a física quântica, né? A quântica clássica, a teoria quântica clássica. Para ficar um pouquinho mais claro, o que é quântica, por que ela é importante, vamos entender melhor, um pouquinho melhor. Suponha a seguinte situação, tá? Eu tenho essa bolinha aqui, tranquilo, que ela tá aqui numa altura A. Esse aqui é o valor da altura, então ela tá na altura A. E ela quer fazer o percurso para chegar aqui no ponto B, que está correspondendo aqui a uma altura B, que seria 0. Então ela vai sair aqui da altura A, H, e vai chegar aqui na altura B. Tranquilo? Só que aqui, nesse primeiro caso, ela vai descer por uma rampa. Uma outra possibilidade é eu não ter uma rampa, eu tenho uma escada. Só que essa escada, ela vai ter o mesmo tamanho dessa rampa. Tá vendo? O H que eu coloquei aqui é o mesmo H que eu coloquei aqui. Então essa bolinha também está na mesma altura A e ela também tem que chegar na mesma altura B. Bom, vamos começar agora a propor algumas coisas. Vamos supor que essa rampa seja a teoria clássica e que essa escada seja a teoria quântica. Tranquilo? Vamos imaginar, na teoria clássica, essa bolinha ela vai descer por esta rampa, ela vai percorrer, né, essa trajetória, essa altura ela vai variar. Aqui eu tenho uma energia associada por causa dessa altura, energia potencial, e quando ela começar a rolar, eu vou ter uma outra energia associada, energia cinética. O ponto é, quando essa bolinha começa a descer aqui, a principal coisa que eu percebo é que ela vai obrigatoriamente passar por todos os pontos, olha aqui, por todos os pontos que vão compor esse segmento de reta AB, ou se você preferir, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Não, na rampa, essa bolinha aqui, ela passa por todos esses pontos de A até B. Ela desce essa rampa de forma contínua. Repara, ela não para em hora nenhuma, ela vai descendo, 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 até que ela vai chegar no B e vai seguir andando. E ela passa por todos os pontos da rampa, essa bolinha, conforme ela for descendo. Ok, essa é a teoria clássica, que a energia, as radiações, de forma... Tá feio isso. De formas contínuas. Tranquilo? Na quântica, eu também vou ter a minha energia potencial associada à altura. Quando essa bolinha começar a descer a escada, ela também vai ter uma energia cinética associada. Igualzinho aqui na rampa.
são a mesma coisa, a altura é a mesma, o tamanho desse segmento de reta aqui seria o mesmo também. Então, a variação da energia para uma e para outra seria basicamente igual. A gente vai simplificar pensando dessa forma, porque como a altura é a mesma, os tamanhos são iguais, então as energias seriam iguais. Então, qual é a diferença do quântico para o clássico? É porque aqui no quântico, concorda comigo que esta bolinha, ela não pode estar entre um degrau e outro? Ela não pode ficar entre um degrau e outro. Se ela está aqui, ela tem que cair para esse, para depois cair para esse. Agora, ela não pode ficar nesse ponto aqui, nesse ponto X. Ela pode talvez passar por ele, aqui no exemplo da escada, né? Obviamente ela vai passar nesse espaço, mas ela não pode assumir esse valor X. Ela não pode ficar entre um degrau e outro. Ou seja, na verdade, aqui na escada, essa bolinha não faz o percurso de A até B de forma contínua, como é aqui na teoria clássica. Ela tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho em pouquinho. O resultado final vai ser o mesmo, ela vai chegar ali embaixo no ponto B de qualquer forma, ela vai gastar basicamente a mesma energia. Porém, duas coisas principais para a quântica, né? Eu não vou mais imaginar as coisas de formas contínuas, como eu estou vendo aqui, e eu não vou assumir que todos os valores são possíveis, né? A bolinha, ela não pode estar entre um degrau e outro, tá? Esses pontos aqui, ó, que seriam entre um degrau e outro, a bolinha não pode assumir. Ou ela tá no degrau, ou ela tá no outro degrau. Esse espaço daqui, a bolinha não pode assumir, tá? Num degrau ou no outro degrau. Então, isso é quântica, tá? Teoria quântica, ela fala, na verdade, que as energias, que as ondas eletromagnéticas, ou enfim, aquilo que você estiver estudando, não pode ser visto de forma contínua. Então, a energia não é liberada, emitida, absorvida de forma contínua, tá bom? E que esses valores de energia, de radiação, ou enfim, não podem ser todos. Tem alguns valores que são proibidos, que por algum motivo a energia não pode assumir aquele valor, que por algum motivo a minha radiação não pode assumir aquele valor. Isso é quântica, tá bom? E aí, por que a gente associa muito quântico a coisas pequenas? Porque esta teoria quântica, ela é muito eficiente para explicar a mecânica de corpos muito pequenininhos. Daí que vem a mecânica quântica. É a mecânica dos corpos muito pequenos, e a mecânica quântica só funciona quando eu parto desse princípio, que a energia não é contínua e que existem valores, entre aspas, proibidos para energia ou para radiação. A teoria clássica, ela serve para a mecânica clássica. E a mecânica clássica funciona muito bem para os corpos grandes. Mas, na verdade, algo quântico não está relacionado simplesmente a algo pequeno. Está relacionado a eu falar que a energia, ou enfim, não é contínua. E a eu falar que, na verdade, existem valores que, por algum motivo, são proibidos ali para o meu sistema, ou enfim. Tá? Então, essa é a diferença de algo clássico para algo quântico. Então, por que eu relaciono quântico com pequeno? Porque é a quântica que vai conseguir justificar a mecânica para átomos, para elétrons, e enfim. Show? E aí, a gente tem que falar de efeito fotoelétrico também, só para fechar essa primeira aula. E quem fala disso é o Einstein, tá? O que é o efeito fotoelétrico? Eu vou pegar uma luz, tá bom? E eu vou incidir essa luz sobre uma placa de metal. O metal é formado por átomos e átomos são formados por elétrons. Então, aqui nessa placa de metal, tá cheio de elétrons. O que observava-se? Que quando eu incidia a luz de determinada frequência, então luz de determinada frequência, sobre metal, eu conseguia fazer com que elétrons fossem ejetados. O que é ejetar elétron no metal? Retirar. O elétron estava aqui no metal, quando eu coloquei a luz, esse elétron saiu do metal, para fora do metal. E aí, o que era interessante? Essa ejeção do elétron não dependia da intensidade da luz, uma luz fraquinha ou uma luz fortona, mas sim da sua frequência. O que importava aqui pra gente era a frequência da luz, né? Eu mostrei lá que a luz está associada à frequência, comprimento de onda, enfim. E aí, cada metal necessitava de uma frequência específica para que os elétrons fossem ejetados. Então, por exemplo, se aqui fosse sódio, essa frequência aqui era somente a frequência para o sódio. Se essa placa de metal fosse de ferro, eu teria que mudar essa frequência. A do sódio não funcionaria. E cada elemento químico tinha uma frequência específica para esse elétron ser ejetado. E aí, na verdade, em casa, se você pegar um laser e tentar mexer uma coisa maciça, você não consegue. Então, lembram aqui que os elétrons, a gente está falando do modelo de Rutherford ainda,
que tinha um núcleo maciço. Então, você está imaginando elétrons como partículas. Desde Thomson, a gente vê elétron como partícula. Como uma luz, que é uma onda, lembra? Luz é uma onda, né? Uma onda eletromagnética visível pra gente. Como uma onda consegue mexer numa partícula? Bom, para responder isso, então, Einstein propõe que a luz ela também é formada por partículas. E daí surge a ideia de fótons, são as partículas de luz. Na verdade, quando você vê a luz aqui amarelinha bonitinha, é como se tivesse várias minúsculas partículas compondo essa luz. E essas minúsculas partículas são chamadas de fóton. Então, o que acontecia? Quando o fóton se chocava com o elétron, o fóton sendo partícula, conseguia tirar o elétron, que era partícula também. Tá bom? Então, assim que ele explica o efeito fotoelétrico. E aí, o que é interessante sobre esse efeito? Primeiro, a gente começa a falar de uma dualidade da luz, dualidade onda-partícula, onde a luz, ora, vai ser tratada como onda, ora, vai ser tratada como partícula. E aí, quando eu falar de luz como partícula, eu estou trabalhando com fóton. Ok? Isso é bem importante a gente saber. Outra coisa interessante é que eu preciso de frequências específicas para ejetar elétrons de metais específicos. Aí, como é que eu explico isso? É porque este fóton tinha a mesma frequência para poder retirar o sódio. Isso é esquisito. Por que o sódio eu preciso ter um fóton de frequência específica e por que para o ferro eu preciso ter um fóton de frequência específica? Eles não sabiam responder o porquê. E esse efeito fotoelétrico foi muito importante porque o Einstein ele vai criar uma fórmula para poder medir justamente a energia e a frequência associada aos fótons. E esta fórmula que o Einstein usa é a mesma fórmula que o nosso Planck, tá bom? Utiliza para medir a energia dos quântons, dos pacotinhos. Então acaba que o Einstein ele dá mais um apoio para o Planck, porque para explicar o efeito fotoelétrico eu tenho que usar a quantização, né, os quantos que o Planck usa. Bom, a partir disso, né, eu sabendo mais ou menos o que é quantização, vendo por que a quantização funciona, o efeito fotoelétrico, e sabendo os problemas da época, a gente poderia entrar no modelo do Bohr, só que aí esse vídeo está ficando longo, então no próximo a gente vai falar do modelo dele. Tranquilão? Valeu, um abraço, bons estudos aí.